Em Atos 10, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Cornélio. E a palavra nos fala assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Glória a Deus. Este homem, ele estava em oração. Os judeus, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. E na hora nona, ele estava orando e apareceu um anjo para ele e falou que Deus recebia as esmolas dele e as orações dele e que era para ele mandar chamar Pedro, e deu todas as características de aonde Pedro estaria, onde encontraria o Pedro, que tinha algo a falar para eles. Imediatamente ele chamou ali os 2 servos seus, junto com um guarda, e mandou em busca de Pedro. Nesse mesmo momento, Pedro estava na casa dele e subiu para o telhado para orar. E ele estava em oração e Deus deu uma visão para ele. Deus apresentou para ele ali vários alimentos que eram considerados impuros para os judeus e mandou ele comer. E ele falou: Senhor, não como, não posso comer nada do que é impuro. E aquela voz falava para ele: nada do que eu purifiquei é impuro. E Pedro ficou sem entender o significado daquela visão. E ali, após alguns dias, chegou aquele servo do centurião com um recado para levar Pedro até a Cesareia. Pedro veio com eles e, chegando lá, estava reunidos na casa de Cornélio várias pessoas, e Pedro perguntou o porquê que chamou. E ele falou, contou ali aquela visão que ele teve e que o anjo falou que tinha um recado, que Pedro tinha um recado para eles. Ali foi onde Pedro entendeu a visão que Deus mostrou para ele, que Pedro fala aqui no versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, ele é aceitável. Glória a Deus. Quando Pedro chegou ali na casa de Cornélio, Pedro falou: você sabe que os judeus não podem se juntar com pessoas de outras nações, porque as pessoas de outras nações eram considerados impuros pelos judeus. Eles não podiam se reunir, não podiam estar juntos. E ali, com essa visão que Deus deu para ele, ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Aquelas pessoas ali já foram separadas pelo Senhor. Aquelas pessoas eram tementes ao Senhor. E Deus se agradava da vida deles. Deus se agradava das boas ações que eles faziam. Então, quando Pedro veio, ele foi para expressar o que Deus faz por nós. Porque quando Deus nos escolhe, Deus nos separa, Deus nos santifica. E se tiver alguém que está no pecado, se tem alguém que está vivendo de forma errada e o Senhor separa para ele, o Senhor purifica essa pessoa. O Senhor limpa, o Senhor tira todo o pecado. Então, a partir desse momento que essa pessoa aceitou Jesus e começa a viver uma transformação de vida, não cabe nós julgarmos e dizer: será que é de Deus? Será que realmente houve mudança? Será que realmente aceitou Jesus? Porque se Deus chamou, Deus separou, Deus purificou, Deus transformou a vida dessa pessoa. E Jesus, ele veio para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar salvação, para nos libertar dos nossos pecados, para que através do sangue de Jesus nós possamos ser lavados e remidos, e assim podermos ser mais branco que a neve, e naquele grande dia nos
nos encontrarmos com Jesus, nos encontrarmos com o Senhor. Quando Jesus vir recolher a sua igreja aqui na terra, que nós possamos subir com ele, independente da forma que nós vivemos, independente do nosso passado. Antes de aceitarmos Jesus, nós vivíamos de formas erradas, mas a partir do momento que aceitamos e que estamos na casa do Senhor, estamos na presença do Senhor, eis que nova criatura somos. E Deus, ele chama aqueles mais improváveis. Deus não pega as pessoas doutores, as pessoas sãs, perfeitas. O Senhor pega aqueles que estão no lamaçal de pecado e transforma para mostrar que ele tem poder para curar, para libertar, para salvar. Então, seja lá qual for a sua situação, saiba que Jesus está te convidando hoje a vir para a casa dele, a vir para a presença dele, a aceitar ele no seu coração. Não existe fórmula mágica para gente mudar de vida, para transformar o cenário que estamos vivendo. Se está difícil, se está complicado onde você está, se você está enfrentando problemas, se você está enfrentando dificuldades, tristeza na alma, venha para Jesus, aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida, que ele tem paz para te dar, ele tem algo a te entregar no dia de hoje, mas para isso, só depende de você ter uma atitude, de você estar em oração e de você aceitar Jesus. Cornélio, ele estava em oração, ele tinha vida com o Senhor, ele buscava o Senhor, ele estava em constante oração. Os judeus, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. E Cornélio estava fazendo a mesma coisa, orando, buscando o Senhor, as 3 vezes ao dia. Os horários da hora nona, ele estava ali de joelhos, orando, falando com o Senhor. Igualmente, Pedro estava, e Deus testificou lá com Pedro o que era para ser feito. Então, o Senhor te convida hoje para fazer a sua parte. Busca ele, dê um passo à frente, aceita Jesus na sua vida, venha para os pés do Senhor, deixa ele te transformar, deixa ele te renovar, deixa ele fazer o impossível por você, porque o que é impossível para você, para Deus não é, porque para Deus não há nada impossível que ele não possa fazer. Amém? Amém por essa palavra? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.